Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom você aqui. Vamos aguardar um pouquinho que mais mulheres estão entrando aí, né? Que a gente está começando agora. Quanta gente chegando aí, ó. Boa tarde a todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Para quem não sabe, essa live ela é de uma série que a gente está fazendo que chama Desafios da Esposa de Pastor. Mas é claro que vale para todas, né? Eu falo que vale para todas as mulheres e até para quem quer saber um pouquinho dos desafios da esposa do seu pastor. Quem sabe aí você começa a enxergar com outros olhos, né? Mas tem sido um tempo muito gostoso, tenho recebido muitos recados de mulheres que estão gostando desse tempo, então para nós é uma alegria a gente poder de alguma maneira abençoar a sua vida, compartilhar com você um pouquinho das nossas histórias. E hoje estamos aqui com a Aline, que eu já vou contar para vocês, aproveitar que tem pouca gente ainda. Gente, eu conheci a Aline, ela era criança. Na verdade, eu era líder dela quando ela era criança. E isso significa que eu estou muito velha, né? Eu cuidava da Aline quando era dos juniores. O Fabrício era o pastor, era seminarista ainda responsável pelos juniores lá em Londrina. A Aline fazia parte. Teve uma época que eu cuidava das meninas menores. Lembra, Aline? Que a Lembro. gente tinha um grupo. Era meninas pequenas, projetos grandes. Acho que era alguma coisa assim, né? E eu Era assim. lembro da Aline, então, nessa época. Agora a Aline também é mãe, esposa de pastor, mora em Sorocaba, né? Qual que é Isso. a IPI de vocês aí? EPI, Hub Morumbi a gente chama, né? É EPI Uhum. Morumbi. Mas ela seria o quê? Porque aí tem bastante, né? IPI em Sorocaba? Por numeração, eu acho que deve ser a 14ª. Uau! Achei que era menos que isso que tinha. Eu É, não, conheço aqui a primeira, a segunda e a quarta. É o máximo que eu conheci em Sorocaba. não, é mais. Bom, gente, só para a gente ir ganhando tempo aqui, a gente já tem outras lives programadas, né? E essas lives também elas estão ficando salvas no meu IGTV e também a IPI do Brasil está colocando no YouTube, no canal da IPI do Brasil, tá? Só que não é no mesmo dia, então assim, vai sendo com um pouquinho de atraso, mas também vai estar disponível lá. E quem não pode assistir agora, né? Depois você pode avisar que elas estão disponíveis aqui no Instagram. Eu vou deixar sempre ali no meu IGTV e com um anúncio ali no meu perfil. Na próxima terça-feira, a gente já tem uma live marcada nesse mesmo horário com a Eleni Rangel. Ela é psicóloga e a Eleni vai estar falando para a gente sobre os cuidados emocionais na família pastoral, e eu acho que é um assunto muito importante da gente tratar, então convide outras pessoas desde já. A Eleni é psicóloga e ela é responsável pelo núcleo terapêutico da Secretaria de Ação Pastoral da IPI do Brasil. A gente vê hoje muitos pastores em depressão, né? Tem muitos casos de suicídio pastoral, mas a gente também vê esposa de pastor que emocionalmente sofre muito. Então a Eleni vai dar várias dicas para a gente do cuidado emocional de toda a família, né? Porque para a esposa poder cuidar do marido, ela também precisa estar bem. Então vai ser na próxima terça-feira, às 5 horas. E toda terça e quinta a gente vai ter essas lives aqui, já tem outras programadas, então vai ser um tempo muito legal, tá bom? Desde já vão avisando a todas. Eu vou já passar para você, Aline. Para quem não conhece, então, a Aline é esposa do pastor Caio, de Sorocaba, e já falei aqui no comecinho, mas vou repetir que é uma honra para mim, uma alegria ter a Aline aqui, porque eu conheci a Aline ainda era uma menina, e hoje aí é uma esposa de pastor também, é uma mulher de Deus, é alguém que encontrou o seu lugar também no reino de Deus, né? Porque a gente até já falou aqui que a esposa de pastor, ela não é só
só a esposa do pastor, né? A gente também tem uma identidade, tem um nome. Então, eu fico muito feliz e, no bom sentido, com muito orgulho de ver quem você se tornou, Aline, né? Que você é uma mãe guerreira e eu sei que também é uma boa esposa, porque eu creio que isso se reflete na vida do seu marido, no ministério dele, e o pastor Caio também tem um ministério frutífero, abençoado, reconhecido não só pelos homens, mas também pelo Senhor. Então, eu sei que tem o seu papel nisso, a sua participação. Então, desde já, seja muito bem-vinda mesmo. Estou muito feliz de você ter aceitado. Gente, a Aline nem tinha Instagram, ela fez um Instagram só para participar com a gente da live. Então, depois vocês entram lá no Instagram da Aline, começam a seguir ela, porque agora que ela começou, ela não vai mais parar. Né, Aline? Agora vai. Então, eu vou pedir para você começar, Aline, contando para a gente um pouquinho da sua história, né? Desde o seu casamento, quando você se casou, faz quantos anos, questão dos filhos, né? Porque eu conheci a Aline, então, quando ela era dos juniores, isso lá por volta de 1994, né? Mais ou menos isso. Aí depois a gente acabou perdendo um pouquinho o contato, porque eu fui embora com o Fabrício, a Aline também se casou. Então, vou pedir para você contar um pouquinho primeiro da sua trajetória e a gente vai conversando aqui. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Realmente, eu tô me conectando agora no Instagram, uma novidade para mim. A gente que fica na correria da casa com os filhos, agora que tá dando agora esse tempo de se conectar um pouquinho. Meu carinho especial por vocês, minha admiração por vocês há muito tempo também. Então, quero agradecer de coração por terem também se lembrado da nossa história, né? Um pouco tímida para falar, mas eu acredito que quando a gente compartilha essas histórias, a gente enriquece a vida das outras pessoas. Deus nos usa e usa as pessoas também, né? Para nos abençoar. Então, eu vou ficar um pouco envergonhada, mas com o tempo vai. Não, eu vou te puxando, a gente vai fazendo umas perguntas e aí você vai desenvolvendo. Então, vamos lá. A gente começou a namorar no seminário. Então, aí para as esposas de pastores que namoraram durante o seminário, sabem que é um período difícil, complicado, puxado, mas deu tudo certo. No final do ano, ele se formou, do quarto ano ele se formou, e então a gente casou e veio para Sorocaba. Da lua de mel direto para Sorocaba. Então, o período de ministério nosso dele também é o nosso período de casamento. São 16 anos. Isso a gente casou em 2004. Uhum. E sempre em Sorocaba, então? Sempre em Sorocaba. A gente veio com uma proposta para cá e ele fez o primeiro ano de licenciatura. Foi um período bem desafiador. A gente ficou na quarta igreja durante 3 anos, amadurecemos bastante, crescemos bastante, e então ele já tinha o desejo de plantar uma igreja, e aí a gente achou que esse era o tempo certo para a gente começar esse novo projeto. Então, em 2007, a gente plantou uma nova igreja. Que era a congregação da Isso. IPI. No ano de 2007, eu já estava grávida do primeiro filho, que é o Theo. Hoje ele está com 13 anos. E eu engravidei, a gente passou esse último ano na quarta igreja e foi aí que a gente teve a ideia de fazer o projeto. E aí eu tive uma invasão aqui agora. E aí aconteceu. Com a gravidez, né, a gente pensando como que vai fazer, sustentar a família, e o Caio ele já tinha essa ideia do projeto e a gente estava definido que a gente iria, de qualquer maneira, fazer a plantação de uma nova igreja. Uhum. Então, foi que a primeira igreja aqui de Sorocaba nos adotou nesse sentido, né? Com uma proposta muito bacana do Caio ser pastor auxiliar nessa igreja e, ao mesmo tempo, eles nos ajudarem na implantação. Na plantação da igreja. Então, foi bem bacana, foi uma parceria, foi bem corrido. Eu grávida, depois o Theo nasceu no ano que a gente começou a igreja, foi o ano que o Theo nasceu.
Então era aquela correria, o Caio pregava na nossa congregação, na igreja, na outra congregação, aquele negócio de se trocar, botar terno no meio do carro, dar de mamar e aí tá junto, e era uma loucura, mas era uma loucura muito boa. E a gente aprendeu a viver nessa rotina. E Uhum. depois, um ano e meio depois, um ano depois, na verdade, eu engravidei do segundo filho, que é o Enzo, que é o meu filho especial. E aí, com toda essa problemática, a igreja mais uma vez nos adotou. Aí a gente tinha duas igrejas, a nossa congregação e a primeira igreja nos abraçando nesse sentido. Por quê? Foi uma gravidez tranquila, mas com 6 meses de gestação a gente descobriu que o Enzo era portador de uma síndrome e que isso acarretaria alguns problemas. E aí a gente foi descobrindo, cada dia a gente foi descobrindo uma coisa nova, mas que não eram coisas boas, né? Eram coisas desafiadoras. Eu não falo ruins, mas eram... Uhum. Que foi- não esperava, né? Ninguém está preparado para isso, né? a gente ficou sem chão. A gente Uhum. brinca assim, brinca hoje, né? Assim, foi a sensação que a gente teve quando recebeu a notícia de uma pancada na cabeça, assim, você fica atordoado, você fica sem chão. Ao mesmo tempo, eu já tinha o Theo, que tinha 1 ano e meio quase na época, era um bebê ainda, e aí a gente naquela expectativa de tudo dar certo, né? Tudo ser normal, e na verdade isso não aconteceu. Uhum. E meu marido chegou, ele veio fiscalizar. Ele tá aí te vendo também, ó. Tá Ele, assistindo a sua estreia. ele tá na live, menina do céu, é uma loucura aqui em casa, eu estudei. Eu vi que ele te chamou na live. E aí, a descoberta, essa questão de viver um dia de cada vez tem muito a ver com a gente desde o começo, porque realmente cada dia a gente descobria uma coisa nova, né? Uhum. Então foi desde o diagnóstico a gente foi para fazer um ultrassom de rotina, e aí a médica falou: olha, tô vendo aqui uma dilatação, e aí eles começam a usar aqueles termos médicos que você não entende nada. E aí você corre para a internet, aí você, né, acaba descobrindo, e aí a gente foi também atrás de médicos, e aí cada dia a gente ia num médico, e aí a gente foi descobrindo que a gente viveria de uma forma diferente, né? O Enzo, ele é portador de uma síndrome, chama Síndrome de Arnold-Chiari. É uma síndrome rara, né? Ela tem uma porcentagem de 1 para 1000, e desses pequenos casos que já são diagnosticados, eles têm vários níveis, né, de evolução da própria síndrome. E até hoje eu tenho contato com grupos de pessoas que têm essa síndrome, e eu não consigo encontrar crianças da idade do Enzo com essa síndrome Uhum. no nível da síndrome dele, né? Existem crianças com a mesma síndrome, porém não com o caso evoluído dele, né? Então, Uhum. cada dia uma descoberta mesmo, até hoje. Então, o que aconteceu? Quando a gente ficou sabendo, voltando um pouquinho lá para trás, a gente ficou Uhum. sabendo do Enzo, eu queria muito enfatizar a posição da igreja com relação a isso, porque foi assim, fundamental o que a igreja fez com a gente nessa época, né? Porque a gente era novo, o Caio não tinha 30 anos, eu tinha 25 anos, e a igreja abraçou. A gente abriu para o grupo base, que era o grupo base onde a gente tinha iniciado a plantação da igreja. Era um grupo pequeno, mas que era um grupo de amigos, um grupo que realmente estavam ali conosco. E aí esse grupo abraçou a gente, falou: não, a gente vai tomar conta da igreja, vocês vão focar no desenvolvimento da gestação, no acompanhamento. A primeira igreja também foi fundamental nessa época, porque o Caio fazia as duas igrejas, e tanto financeiramente, porque o nosso plano de saúde na época não cobriu nada, então a gente precisou fazer
todo o caminho foi via particular, porque até então o plano ele Uhum. e tudo foi de forma judicial até o final. Né? Então a gente não sabia se ia ganhar ou não, a gente estava contando com advogados, mas a gente precisava levantar recurso para a gente poder, pelo menos para fazer o Enzo nascer, né? Para pagar Uhum. parto e toda a equipe médica do momento ali. E aí a igreja entrou de cabeça nisso com a gente, e foi assim, a gente fala que existe uma igreja antes do nascimento do Enzo e uma igreja depois do nascimento do Enzo, porque eles se envolveram de uma forma que, assim, eu até me emociono de falar, porque foi inesquecível o que eles fizeram, né? A gente fez parmegiana, fez feijoada, a gente virou à noite. A gente não, porque eu tava grávida, então eles não quiseram que eu fizesse muita coisa. Então, Que lindo, né? eu lembro, assim, de uma pessoa ligando para mim e falou assim, era 6 horas da manhã, ele falou, Aline, terminamos de fritar os bifes, terminamos. Parmegiana, ia vender no outro dia. Então, assim, eles ficaram até 6 horas da manhã no movimento para nos ajudar, né? E aí a gente conseguiu levantar recurso, esse recurso foi usado, e aí o Enzo nasceu. Né? Então teve toda, assim, esse suporte da igreja até o Enzo nascer foi fundamental, né? E pra Uhum. gente também como casal, porque a gente pensa um monte de coisa, né? Então, assim, o porquê, se sou eu, se era o Caio, né? E no fim a gente foi descobrindo que o Enzo, ele precisava vir e Deus nos escolheu, né? Ele é o nosso troféu. Fala que ele é o nosso troféu. Não teve diagnóstico, a gente não sabe por quê, porque todos os exames foram feitos e a gente não deu inconclusivo, né? Um Uhum. motivo pelo qual o Enzo tem essa síndrome é inconclusivo. Então a gente só tem a agradecer, né? Em tudo a gente viu que tinha motivos de gratidão. O cuidado de Deus foi muito aparente, né? Em todo o tempo. Nada assim, Deus foi assim, ele foi revelado através das pessoas muito claramente assim pra gente, sabe? Então assim, a gente não tem dúvida e não questiona nada disso, né? Por que com a gente, ou por que não com a gente, e a gente não se pergunta mais, né? Porque a gente sabe que Deus está com a gente, ele se revela no sorriso do Enzo, se revela quando alguém vem trazer algum agrado aqui para nós, sabe? Então, assim, é muito claro isso para nós, né? Assim, o cuidado de Teve, Deus. teve algum momento, assim, talvez assim lá atrás, né? Eu sei que hoje não, mas que assim, que você pensou alguma coisa no sentido de abalar a sua fé, assim, no sentido de, puxa, por que isso, né? Teve algum momento assim? Então, Rosana, teve, mas passou tão rápido. Uhum. Uma, Foi mais na hora do susto, talvez. eu falo que hoje, eu falo que quando eu for para o céu, Deus vai ter que reservar pelo menos umas 2 horinhas para conversar comigo. Vai ter bastante coisa. Mas no começo, lógico, eu falei, mas por que eu sou saudável, meu marido é saudável, mas por que com a gente, né? Eu nunca fiz nada, Nova, né? Você somos é nós, nova. a gente tem tantos planos, a gente estava plantando no meio de uma plantação de igreja, sabe? A gente estava fazendo os caminhos corretos, né? Então, Uhum. mas depois, quando a gente entra e a gente vê que tudo isso tem um propósito, embora às vezes a gente não seja tão claro na hora, né? E a gente vê Deus Uhum. revelando através de tudo isso, a gente se acalmou. Eu lembro que assim, a gente foi pro médico e a gente tinha que abrir o exame, porque eu precisei fazer uma ressonância. E aí essa ressonância foi feita em São Paulo, porque aqui em Sorocaba na época não tinha esse suporte médico todo, então a gente teve que fazer tudo em São Paulo. E aí a gente fez essa ressonância que, na verdade, ela queria dizer o diagnóstico correto da síndrome do Enzo, né? Então eu lembro que no dia que a gente foi para o médico para abrir essa ressonância, tava eu, o Caio, meu pai e minha mãe, que essa parte da família também para nós
foi fundamental porque na época minha sogra e meu sogro estavam vivos, eles abraçaram a gente também, dando todo o suporte, assim, fica até difícil eu pontuar, porque foi tudo, foi tudo. Família foi tudo nessa época. E aí a gente, no elevador, indo, o Caio falou assim, o nosso choro parou aqui. Agora a gente vai lutar pelo Enzo. Né? Então, a gente teve a oportunidade de não continuar a gestação, né, em virtude de toda a problemática, porém nunca foi um fator que a gente pensou. Uhum. Mas a questão da fé, eu acho que só fortaleceu com o tempo. Acho que os primeiros momentos, sim. Eu falei, por que eu? Não mereço isso. Ela, né? Aquele coração gelado. Mas depois Deus foi amolecendo e a gente tá aí. E hoje, como é que tá hoje a situação? Então, Vocês? depois, né, quando o Enzo tinha 2 anos, eu engravidei de novo. E aí a gente tem agora, né, hoje 3 filhos, né? O Theo, o Enzo e o Luca. O Theo tem 13, o Enzo tem 11 e o Luca tem 9. Não veio menina e nós também não vamos tentar menina. Pergunta? Então, vamos responder. E assim, a gente vive muito bem. O que aconteceu foi que o Enzo, quando nasceu até 1 ano e meio, a gente precisou ficar no hospital, a gente morou no hospital. Então, na verdade, eu não tive aquela alta com o bebê no colo e aí vamos para casa. Não. Ele nasceu em São Paulo e aí a gente, com 6 meses, nós viemos para Sorocaba, ficamos internados no hospital daqui, até ele completar 1 ano e meio, foi quando a gente conseguiu judicialmente que o hospital arcasse com os custos de tudo que ele precisa em casa. A gente chama isso de home care, né? Mas isso foi tudo via judicial, né? Então, hoje, a gente, desde 1 ano e meio, então, desde que ele tem 1 ano e meio, a gente tem esse suporte em casa. É como se fosse, para quem não sabe, é como se fosse um quarto de UTI, com toda a aparelhagem e suporte que tem no hospital. Nós temos uma equipe que se reveza de 12 em 12 horas, né? Elas fazem um plantão de 12 em 12 de técnicos de enfermagem. Temos um E fisioterapeuta. tudo isso a partir dessa decisão judicial aí. Isso, porque assim, ele teria condições de alta mesmo estando no hospital. Porém, ele precisava de todo esse suporte, senão a gente não conseguia tirar ele do hospital. Isso não é fácil conseguir também, né? Também foi Não, o que operou. não, difícil, foi difícil. Então, assim, só quando ele tinha 1 ano e meio foi quando a gente conseguiu mas a gente já tinha entrado antes, é que esse processo foi correndo, e aí, quando ele fez 1 ano e meio, foi a data que a gente saiu no dia 30 de dezembro. Então, no dia 31 de dezembro, assim, foi histórico, porque foi essa virada de ano. A gente já tinha passado um ano novo no hospital, um Natal no hospital, né? Então, essa virada foi bem, bem marcante. E aí a gente veio para casa. Então, vem com a equipe, né? Vem com esses técnicos, vem com fisioterapeuta. O Enzo tem o suporte de fisioterapia 2 vezes por dia. Tem a equipe de fono, que trabalha 3 vezes por semana. A pediatra vem aqui também, tudo em casa. Vem 1 vez por semana, enfermeira também 1 vez por semana. Então é um movimento só aqui. Ele tá com quantos anos hoje? 11. 11. E a gente tem todo esse suporte aqui, né? Então, esse lado é muito bom também, desde que a gente encontre a equipe adequada, as pessoas certas, né? E fora, então, hoje o que a gente tem? Eu tenho 3 filhos, aí tem marido, tem a casa e tem toda essa equipe por trás, que é o movimento da nossa casa, né? A gente há 3 anos conseguiu fazer um quartinho para ele especial, porque ele veio bebê para casa, né? E aí ele foi crescendo, crescendo, e a gente mora numa casa pequena, onde tudo tem que ter o seu devido lugar, e a gente conseguiu adaptar ao máximo, mas
chegou uma hora que não foi mais suficiente. Então a gente precisou fazer um quartinho para ele, todo adaptado. Então faz 3 anos que a gente conseguiu dar de presente isso para ele, esse quartinho para ele todo adaptado. Então a rotina também ficou mais tranquila, né? Assim, porque Uhum. ele tem tudo que precisa, não falta nada nesse sentido. E a gente também tem esse movimento agora mais externo, né? Não fica tão interno, porque até então era tudo dentro de casa, né? A Uhum. equipe dentro de casa, os filhos e a rotina, então era bem punk. Ô, Aline, e como os outros filhos lidam com isso? Qual que é o aprendizado para os outros filhos também? O Theo, ele praticamente ele saía da escola e ia para o hospital, do hospital ele ia para casa, às vezes ele ia trabalhar com o Caio, e aí, como eu ficava direto no hospital, ele assimilou essa rotina. Para ele é bem normal, bem tranquilo. Com relação ao trato com o Enzo também, assim, ele, na verdade, ele tinha aquela ideia de que o irmão era assim, né? Então, Uhum. quando ele não tinha assim a ideia de que o irmão é diferente do que o Enzo é, né? Então, a concepção do irmão dele era o Enzo, né? Então, para Uhum. ele foi normal. Eles têm uma afinidade bem grande. O Enzo, a gente vê pelos batimentos, porque ele fica ligado no monitor. Então, quando o Theo aparece, os batimentos dele aceleram. Assim, é bem lindo de ver. E o Luca já nasceu, a gente já tinha essa rotina de casa, né? Com o Enzo em casa, não com o Enzo no hospital. Então, também foi bem tranquilo, assim, eles têm essa afinidade com o Enzo, respeitam os horários, já sabem os horários que o Enzo é bem sistemático, então os irmãos respeitam esse horário, mas assim, invadem o quarto, estão junto, entendem o que o Enzo quer. Ah, mãe, o Enzo tá reclamando, vai lá que o Enzo tá reclamando. Então, quando apita o aparelho, eles falam, o Enzo tá te chamando. Eles já entendem os sinais aqui de casa. Ô, Aline, e em relação à igreja, assim, como é que vocês conciliam isso com a vida na igreja? Porque eu sei que, assim, você mesmo contou que quando você ficou grávida, né, e descobriu tudo isso e começou a viver esse processo, vocês estavam implantando uma igreja, né? E hoje eu sei que a igreja é grande, o Caio já está até implantando em outros lugares. Como é que vocês conseguiram conciliar isso? Então, como eu falei para você, o suporte que a igreja deu na época, a igreja é uma antes e outra depois do Enzo, foi fundamental, porque nesse período a igreja também ela cresceu, né? Então, assim, a igreja, ela nesse sentido, a gente se conseguiu conciliar porque ela entendeu qual era o momento da gente se afastar e qual era o momento da gente entrar de cabeça, né? A questão de ser mulher, de pastor, o Caio é muito envolvido, é a vida dele, é o trabalho dele, mas a igreja, ela não tem essa cobrança com relação a mim, Uhum. diretamente, né? Eles me dão todo o suporte que eu preciso, mas não existe essa cobrança, né? Eu não sei se algumas mulheres de pastor vivem essa realidade e provavelmente sim, né? Talvez de uma cobrança mais incisiva, de estar todo domingo, de ter que fazer alguma coisa na igreja. O serviço na igreja, servir a igreja sempre foi muito natural para mim. Então, eu só não estava servindo quando eu não podia estar na igreja. Quando eu estava no Uhum. hospital ou quando o Enzo não está bem, entendeu? Mas assim, a igreja ela tem essa noção de que nós somos uma família diferente, né? E Uhum. assim, isso dá todo o suporte para que a gente faça o serviço do nosso ministério bem feito, né? Quando você tem uma igreja que te Uhum. apoia e uma igreja que entende e vive, porque assim, Rosana, a gente recebeu eu falo isso, nem sei se ela tá aí, depois eu vou falar para ela que eu falei. A gente convida, nossa casa sempre foi uma casa de portas abertas, então assim, as pessoas, quero conhecer o Enzo, pode vir, né? Então assim, as pessoas sempre participaram da nossa realidade, assim, da nossa vida. Uhum. Então, não tinha essa distância entre igreja, pastor
e os membros. A gente sempre foi bem unido. E aí chegou uma dessas amigas nossas, chegou e a gente recebeu ela e ela começou a chorar. Entrou na nossa casa e começou a chorar. Você jamais ia imaginar de estar dentro da casa do pastor. Eu falei, nossa, mas isso não é, né? Para mim não era realidade, né? Porque eu também tive bons pastores e tive essa liberdade. Então, Uhum. eu sei que existe isso, né? Uhum. E na nossa igreja aqui o acolhimento é fundamental, porque nós somos acolhidos. Então, a gente tem o prazer de acolher as pessoas também, nesse sentido, né? As pessoas procuram bastante a gente para meu pai ou minha mãe teve algum problema de saúde. As pessoas, a gente virou meio que um centro também de suporte para ajudar outras famílias, né? Você acabou desenvolvendo o teu ministério de uma outra maneira, talvez. Você não vê assim? Porque assim, eu tenho uma amiga que mora em Sorocaba, a Flávia do Ville, não sei se Amiga, você conhece, né? Ela é minha amiga também desde a adolescência, lá de Londrina. E ela também tem um filho especial, né? E eu me lembro da Flávia falar bastante de você, porque você meio que movimenta aí as mães, né? Assim, se ajuda, faz bazar. Eu lembro assim, você serve dessa maneira, né? Você acabou inspirando outras mães, outras famílias a encarar isso, não é verdade? sim. A gente tem uma rede de mães que foi crescendo no grupo de WhatsApp e a gente se ajuda, né? Porque assim, eu, graças a Deus, tenho o suporte do Home Care, né? Uhum, E esse suporte financeiramente também ajuda muito, porque a gente não tem um gasto com o Enzo, com material, com profissional, né? Então a gente. uhum, Isso é muito bom, mas tem mães, assim como a Flávia, que não tem uhum, suporte, né? E que, assim, essa questão do que o filho precisa, e quando ele tem uma necessidade específica, são muito caros, né? Muito caro. Então, assim, a gente muito. tem que ajudar o máximo. Então, a gente Uhum. tenta aí fazendo campanha, bazar, e eu meio que entrei nessa onda também, porque assim, eu não preciso, mas eu não consigo ver alguém precisando, eu não consegui fazer nada, né? Então, Uhum. a questão do serviço, como eu disse para você, é muito natural para mim. Então, estando na igreja ou estando em casa ou aonde eu moro, eu gosto, né? Tá? Isso acaba sendo um testemunho, né? Porque, é como você disse, você abre a sua casa, você e o Caio aprenderam a encarar isso de uma maneira natural, né? Vendo assim, o filho não é um problema, é uma bênção de Deus na vida de vocês. A igreja conseguiu ver isso por causa de vocês, né? Assim, conseguiu ver isso também como uma bênção de Deus, não como um problema na família do pastor. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Isso também é desenvolver o ministério. Eu acho até que é bom a gente colocar isso, porque tem algumas esposas de pastor que talvez não é nem a igreja que cobre. Tem muitas igrejas que cobram, mas tem mulheres que ela mesma se cobra por não poder estar sempre presente, por razões diversas, talvez até por ter um filho especial, né? Alguém doente na família, ou ela mesma ter algum problema que não pode estar sempre lá, ou porque trabalha. Então, a gente serve de outras maneiras, né? Você serve abençoando seu marido para que ele vá, você serve cuidando da sua casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Com Então, certeza. isso não pode ser motivo de frustração, né? Seria muito diferente se você tivesse ficado frustrada com tudo isso, tivesse reclamado com Deus, tivesse ficado revoltada, desanimada, né? E você tão nova. Então, por isso que eu olho e vejo assim que você é uma inspiração mesmo, viu, Aline? Porque Deus te deu esse ministério e você abraçou ele. Por mais difícil que seja, você abraçou esse ministério, né? E eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas. Tava vendo aqui que tinha alguém aqui que é lá da igreja de vocês falou: "Ah, a gente adotou o Enzo também", né? Porque é isso, é uma família, né? É uma família, com certeza. O Enzo ele não consegue ir para a igreja, a gente não tem mobilidade com o Enzo, né? Ele é Uhum, traqueostomizado, ele usa gastrostomia, se alimenta por sonda, então assim, e ele é grande, então assim, a gente já uma vez tentou uma cadeira para ele, e como ele tem a questão da deformidade das costas, ele é bem tortinho, então assim,
ele fica feliz e agradável para ele é estar no quarto dele, na caminha dele, no universo dele. Então a gente evita de sair porque assim a gente mantém ele bem e Uhum. porque ele se irrita, ele é sistemático e ele gosta dali, ele suspira no quarto dele. Então a gente não tem essa mobilidade. Dá para sair? Dá, mas é muito mais prazeroso como Né, mãe também. ir com ele, Uhum. sair com o Enzo, do que prazeroso para ele, né? Então a Uhum. gente já aconteceu, a gente já fez aniversário dele na igreja, a gente já fez culto de gratidão com ele na igreja. Então as pessoas conhecem o Enzo. Mas o Enzo não é uma criança que frequenta a igreja fisicamente. Mas Uhum. realmente, assim, o Caio e a gente insere bastante histórias nossas de vida, de parceria, quando ele fala, quando ele prega, as pessoas conhecem o Enzo através do testemunho dele também, né? Uhum. Então é bem. A igreja, assim, ela sabe quem é o Enzo, mas não vê muito, né? Aham. Mas pelas fotos, pelas postagens que vocês fazem, né? É que agora a gente está vivendo um outro esquema, né, com a pandemia, mas a nossa casa sempre foi uma casa de portas abertas, assim, a gente não teve problemas com isso, né? Eu sei que às vezes existem até algumas regiões em que isso fica mais difícil, esse acesso, mas a gente só teve a ganhar com esse Uhum. entrosamento entre a igreja e a nossa casa. Ô, Aline, e eu queria que você desse uma dica aí para as mamães, porque você tem um filho que precisa de mais atenção que os outros, né? Como é que você lidou com isso na educação dos outros? Porque enquanto são crianças, talvez eles não entendam muito bem isso. Como é que você e o Caio lidaram com isso aí? Então, a gente conseguiu fazer da seguinte forma. Quando eu estou indo para o quarto do Enzo, eu já esclareço aqui em casa. Gente, estou com o Enzo agora. Né? Quem quiser conversar comigo, vai até lá. Então, este é o meu momento com o Enzo. Né? E aí, tem uma dica muito importante que a gente recebeu de uma psicóloga que nos orienta, que é ter este momento com cada um, Uhum. isoladamente. Né? Então, assim, Luca, que é o mais novo, hoje você vai ficar com a sua tia porque a mamãe e o papai vão sair com o Theo, né? E aí ter este momento de prazer em família, que a gente sempre tem, e agora a gente é o que mais tem, não dá nem para sair, mas É. a gente sempre teve esses momentos em que a gente curtia individualmente os nossos filhos. Isso ajudou Uhum. bastante porque eles se sentem cada um no seu devido lugar, sabem que tem o seu lugar, sabem respeitar o momento do outro. É claro, né, gente, que tem briga, tem ciúme, fala normal, mas a gente sempre tenta fazer dessa forma, né? A educação é um desafio e vai ser sempre um desafio, né? Assim, E um filho é diferente do outro, nossa, né? Então é muito importante mesmo essa questão de ter um tempo com cada um para que vocês possam até conhecer a identidade e ajudar o desenvolvimento da identidade de cada um dos filhos, né? com certeza, a gente tenta fazer isso, né? Assim, agora a gente está vivendo essa realidade diferente, eu digo que está muito difícil. Muito difícil Uhum. assim, essa realidade dentro de casa o tempo todo, o marido trabalhando, os meninos aula virtual, está sendo um desafio novo para mim. Eu nunca imaginei viver isso. E essa questão de proteção com relação ao Enzo, a saúde do Enzo, ele tem um pulmão muito debilitado. Então a gente sabe que se ele pegasse o coronavírus, provavelmente a gente não sabe, né? Então, assim, a gente tenta proteger. Então, tem essa tensão de você, né? São pessoas que vêm de fora cuidar dele. Então, a gente tenta se prevenir. A equipe nossa aqui é nota 1000. Então, assim, elas entraram mesmo de cabeça no serviço, sabe? O Enzo adora. Então, a gente tem uma parceria, uma cumplicidade muito grande aqui. Mas é um desafio. Com certeza. E na parte de ensino da palavra, assim, como é que vocês ensinam os filhos? Porque, por exemplo, o Enzo
Vocês tiveram alguma experiência de falar de Jesus para ele, de ver alguma reação dele? Teve alguma coisa assim? O Enzo, eu preciso lembrar qual foi o versículo. Amor, você tá online aí? O Enzo, a gente teve uma experiência assim. Todos os nossos filhos, quando a gente chegava em casa, a gente orava, entregava, né? Eles para o reino, né? Então, com o Enzo foi uma experiência bem legal, porque na hora do parto, era um parto, tinha que ser um parto diferente. Uhum. Então, tinha que ter o neurocirurgião e tinha o obstetra. E o obstetra, ele era um adventista rebelde. Deus usou a gente para tocar o coração dele. Foi bem legal, porque na hora do parto, eles precisam fazer uma rotação do Enzo na minha barriga, para que a parte que ele nasceu exposta, que foi a coluna, tivesse protegida na hora que ele tirasse da minha barriga, para não ter contato com o ambiente externo e não ter infecção e tudo isso. Então, na hora que ele estava fazendo o parto, eu queria lembrar o versículo, Jesus, mas eu não lembro. O obstetra pediu para o Caio recitar esse versículo, falar esse versículo enquanto ele estava tirando o Enzo da minha barriga. Uau, que legal. Foi assim, foi uma experiência. Até o Caio ficou perdido assim, mas o que, doutor? Falou, não, fale esse versículo. Eu vou tirar o seu filho, fale seu filho vai nascer, fale esse versículo. E na filmagem tá tudo gravado. O Enzo vai nascendo e o Caio falando o versículo. Então, essa experiência com o Enzo é bem marcante. O Enzo, assim, ele reage com estímulos, né? Então, a gente ora com ele, a gente tem sempre esses momentos de passar para ele, através do nosso carinho, nosso afeto, a imagem de Deus, né? Que Uhum. consiga enxergar Deus em nós. Essa é a nossa atitude com o Enzo, né? Porque ele não fala, mas ele se expressa. Então, assim, o Enzo ele é muito expressivo. Então, ele reage instantaneamente, se ele gosta ou se ele não gosta. Então, a gente pedia para que ele ao menos nos reconhecesse. E hoje a gente pede para que ele veja Deus em nós, né? Amém. E com o Uhum. Theo, com o Enzo, com o Theo e com o Luca, a gente tem os nossos momentos em casa, agora com mais frequência, porque a gente não tem os cultos online, né? Mas a gente consegue em casa, o Caio sempre está digitando um versículo bíblico para eles no celular, porque eles estão agora mais conectados. A gente tem os nossos momentos aqui de oração e eles são bem assim, crianças bem conectadas, assim. Tem a adolescência, que não sei quem tem filho adolescente aí, pode me dar uma dica também. Eu tenho uma. A gente brinca que o primeiro filho devia vir por último, né? A gente devia estar dando filho com a experiência que a gente tem no último, né? Porque é um desafio, né? Mas assim, eles são bênção para nós, assim, a gente se descobre pai e mãe a cada dia, né? E eles também, né? A gente fez essa opção do quarto do Enzo ser, a gente, na verdade, quando eu falei do quarto, só vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Quando o Luca nasceu, que é o mais novo, então vocês imaginam a gente morando numa casa de condomínio, aquelas casinhas todas iguais, Uhum. pequenininhas, e aí todo mundo dentro da casa. E aí era um vulco-vulco, né? Aquele negócio dividindo banheiro, e aí elas às vezes iam abrir o banheiro, tinha um lá dentro, e aí as crianças começaram a crescer. E aí tanto o Enzo quanto os meninos precisavam do seu espaço, né? E aí, eu também e o Caio, tem hora que a gente ia discutir um assunto, tipo, dá um olhar lá, vamos pro quarto conversar, porque tava, né, aquela rotina de entra profissional, sai profissional, e aí era um ambiente hospitalar, né, movimentado. Então, essa questão do quarto foi marcante também, porque eles tiveram também, o Theo e o Luca, o espaço garantido deles, né? Uhum. O Enzo foi privilegiado de ter
tudo que ele precisa no quarto, um quarto adaptado para ele, o Theo e o Luca também tiveram a sua privacidade respeitada, né? E eu e o Caio também melhorou muito assim a relação familiar dentro de casa, né? Porque querendo ou não, quanto mais gente, mais Não é, não é. né? E a gente É viveu uma anos acaba interessante se você não souber lidar com isso, depois. né? Mas foi muito bom, assim, porque todas as pessoas que vieram trabalhar com a gente foram bênção, assim, graças a Deus. Ô, Aline, daqui a pouquinho a gente tá chegando no final, já passa rápido, né, a conversa, e só pode ser uma hora, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lema de vocês, né? Que eu falei para você que você e o Caio, eu sempre vejo que você coloca lá, vivendo um dia de cada vez. Foi por isso que a gente colocou o tema dessa live. Eu até estava pensando sobre isso, né? E eu não sei se o que te faz pensar isso, mas eu olhando para esse lema, vivendo um dia de cada vez, aí eu quero estender para todo mundo que está nos ouvindo, porque a Aline está contando uma história dela, né? Algo muito difícil que aconteceu na vida dela. E talvez você viva aí alguma outra situação, né? Mas não existe nada que é muito difícil para Deus. E ainda que a resposta, ou que a cura, ou que a nossa oração não seja respondida da maneira como a gente imaginou que seria, Deus nos faz passar por isso, olhando com outros olhos, com fé, com esperança e como a Aline está contando aí para a gente, sendo exemplo, sendo inspiração, usando essas dificuldades para nos fazer amadurecer e para inspirar outras pessoas, né? Eu creio que aí há um propósito de Deus. Ele, nada do que ele nos dá, seja bom ou ruim aos nossos olhos, nada que Deus nos dá é em vão. Então, a gente precisa aprender a parar de reclamar da nossa vida, daquilo que nós temos, dos problemas que nós enfrentamos, sejam eles em qualquer área, e procurar o propósito de Deus nisso. Aí, quando você falou do vivendo um dia de cada vez, eu me lembrei do Salmo 90. O Salmo 94, 92, 12, desculpa, que é aquele versículo conhecido, eu não vou abrir aqui minha Bíblia, mas que fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E esse salmo foi escrito por Moisés, quando estava passando por dificuldades no deserto, né? Então eu creio que quando a gente passa por um deserto, é um momento da gente buscar o Senhor, em vez de pedir para Ele tirar aquilo da gente, para ensinar a gente a passar por aquilo, né? De uma maneira que nós estejamos alcançando um coração sábio. E eu acredito que é isso que aconteceu e acontece com você e com o Caio. Vocês vão vivendo um dia de cada vez, e no meio desse deserto, vocês pediram, e Deus ensinou vocês a passarem por isso, vocês a passarem por isso, e vocês estão alcançando um coração sábio, né? Fala um pouquinho pra gente aí do lema de vocês, vivendo um dia de cada vez. O lema, na verdade, foi uma construção da vida, né? A gente, quando foi dado o diagnóstico do Enzo, eles falaram assim para nós: Aline, o Enzo é 15 dias, prepare a família, dentro da patologia dele, diagnóstico, são 15 dias de vida, 15 dias de UTI, vocês preparem a família, porque não é tão simples assim. Então aí você vai lá e prepara a família, né? Todo mundo, gente, olha, 15 dias. E aí passou o 16º dia. E aí passou o 17º dia. E aí a gente viu que os 15 dias já tinham vencido, né? E assim, e o Enzo ele foi lutando para viver um dia. Porque a expectativa dele era um dia, eram 15 dias, e depois foi passando e a gente já não tinha mais expectativa, né, de vida. Na literatura da patologia dele, a gente não encontra expectativa de vida, né? E isso acaba sendo cada dia um presente, Exato. né? Cada dia uma descoberta, cada dia um presente. E é engraçado porque você falou do milagre, né? Da cura, né? Porque sempre quando a gente tem uma doença na família ou um diagnóstico complicado, a gente sempre ora pela cura, porque a cura. E não é falta de fé, né? De
de achar que a cura não chegou, né? O milagre não apareceu, e essa linguagem faz a gente ficar triste, porque o Enzo nasceu Uhum. e o milagre não aconteceu, a cura não veio, ele veio com tudo aquilo que o médico falou que ele ia vir mesmo, sabe? E aí um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: o milagre tá na gente ser capacitado a viver com o Enzo, a conviver com ele e a dar para ele tudo que ele precisa. Esse é o milagre. O milagre também, Certeza. né? Então a gente Uhum. precisa aprender a viver com ele assim. Esse vai ser o milagre, né? O milagre vem de uma maneira ou de outra, né? Exatamente assim. E a gente, isso é claro para nós, porque a gente aprende todo dia. O Enzo mostra uma coisa diferente, tanto boa quanto ruim. Então, assim, a gente Uhum. aprendeu. Eu sou especialista no Enzo. Não vem me falar de outra criança com a mesma patologia do Enzo que eu não vou saber falar. Eu sou especialista, a gente é especialista no Enzo, né? Então, porque a gente foi. A gente chegava, por exemplo, na UTI e lá era dividido em dois blocos. Estavam bonzinhos, assim, que já estavam melhorzinhos, e o outro bloco era aqueles que estavam ruim, pior, estavam piorando. E cada dia que a gente chegava, o Enzo ou estava do lado de lá ou do lado de cá. Então a gente nunca sabia que lado que o Enzo ia estar. De repente, à tarde ele estava no. Melhorou, foi para o lado de lá. À noite, toca o telefone, o Enzo voltou para o outro lado. Então, assim, a gente aprendeu a lidar com essa montanha russa de sentimentos, né? E aí a gente Uhum. tirou isso para nós. O que viver um dia de cada vez é você não colocar a sua expectativa lá na frente, né? E até Uhum. coisas simples, por exemplo, uma festa de aniversário. Eu acho que vai ter gente aí da igreja, se vai lembrar ou não. A gente programou uma festa de 4 anos para o Enzo de aniversário. Programou salgadinho, refrigerante, decoração. O Enzo me interna na semana e me passa o aniversário dele em coma induzido no aniversário de 4 anos que a gente tinha se preparado. E aí até Uhum. as coisas simples a gente não coloca essa expectativa alta. A gente vive um dia de cada vez, literalmente. Assim. Uhum. E sente paz em fazer isso. Não é uma coisa que, vocês são desprogramados, vocês. Não é isso, né? Assim, com relação ao Uhum. Enzo, a gente entende que cada dia é um presente, cada dia é uma conquista, cada dia a gente aprende uma coisa nova e é muito bom. Vocês aprenderam a contar os dias, Isso. né? Literalmente, como diz a palavra do Senhor. E isso é muito bom, porque isso é, é o que nos ajuda a passar por essas situações, isso nos traz paz, acalma o coração. E eu acredito que é bem como você disse mesmo, é um milagre, né? Eu gosto também de ver a história da Eisla, né, que é cantora, que o filho, quando o filho dela morreu e ela orou pelo milagre, né? Muitas pessoas oraram e depois ela teve esse entendimento, né, de que o milagre é ela. É ela viver tudo isso, Uhum. né? E permanecer firme com o Senhor e continuar amando a Deus e ainda assim crendo no amor e nas promessas de Deus. Isso é um milagre, né? Coisa que quem não tem Jesus não consegue entender, né? Por isso que o evangelho ele é loucura mesmo para os que não creem. Mas a gente consegue ver Deus nessas coisas, né? A gente consegue ver o Enzo como um presente na vida de vocês, a igreja consegue ver isso e a gente consegue ver os milagres de Deus nisso. Então, eu acho que o que fica para a gente nessa tarde, né? A live está quase acabando, é que a gente pode esperar grandes coisas de Deus, mas talvez o grande de Deus é diferente do nosso, né? Sim. Os milagres que Deus faz, eles não são racionais, não são às vezes como a gente imagina, mas o importante é que ele nunca vai nos desamparar. E se nós buscarmos no Senhor, colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso coração nele, ele vai nos ensinar a viver dia após dia e tirar disso ainda a beleza, né? A beleza dos dias, a alegria dos dias, sem saber o amanhã, né? Eu acho que existe uma beleza nisso, de você conseguir viver intensamente o seu dia, sem se preocupar, ou na verdade, sem saber o que vai acontecer. Porque se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, talvez falar, daí eu faria tudo diferente. Mas É. como eu não sei,
Então eu tenho que fazer as coisas diferentes mesmo assim, né? Como se fosse o último mesmo. Eu creio que essa é a beleza da vida e isso é até o que Deus espera de nós, que a gente se entregue todos os dias, né? Não fique paralisado por causa das circunstâncias, por causa de um problema, porque as coisas não aconteceram como eu queria, então eu vou me fechar, não vou mais querer saber de Deus, não vou mais servir. Ah, não, eu não tenho ministério. Não, a Aline encontrou o ministério dela no meio dessa luta. Ela não é uma pessoa que não tem um ministério, que não tem um chamado, que não serve ao Senhor. Ela tem um chamado tremendo, que é de servir a sua família em primeiro lugar e ser inspiração para outras pessoas. Então, eu quero te agradecer, Aline, por ter estado conosco. Vou pedir para você deixar uma palavra final aí para quem está nos ouvindo. Um conselho que você daria para alguém, né, que passa por uma luta, algum ensinamento que você teve em tudo isso, tendo um filho especial. Deixa uma palavra aí que esteja no teu coração em relação a isso. Eu gosto muito de falar que em todos os desafios da vida, em todos os o que a gente passa, em tudo a gente precisa encontrar um motivo de gratidão, né? Assim, que seja um e que seja bem pequenininho, mas que a gente encontre, né, um motivo de gratidão e que a nossa decisão seja amadurecer com tudo isso e não amargar para a vida, né? Eu acho que Amém. a gente tem tudo, né? A gente tem Deus, então assim, a vida é um presente, viver um dia de cada vez é um desafio, mas que a gente amadureça com os desafios da vida, que a gente não amargue e que as pessoas consigam encontrar, é um exercício, na verdade, né? Encontrar motivos de gratidão em meio aos desafios da vida. Amém. Deus abençoe você, abençoe o pastor Caio, o Enzo, os outros filhos também, a Theo e o Luca, Luca. O Theo, o Luca, o Enzo. Continue abençoando você, a igreja de vocês, que é uma igreja linda. E que Deus abençoe cada pessoa que está aí com a gente nessa live. Que você seja inspirado ou inspirada a viver o dia de hoje com sabedoria, né? Com muita gratidão, sem ficar paralisado pelos seus problemas, sem focar naquilo que não aconteceu como você gostaria, porque Deus tem um propósito em todas as situações, então encontre isso, né? A gente tem que tirar a água da pedra, o tesouro dos lugares improváveis, porque o milagre vai estar lá. Amém? Deus abençoe então, Aline. Um amém. beijo para você, viu? Obrigada pelo mundo. Vamos estar juntos outras vezes e um beijo para vocês que estão aí na live. Terça-feira, então, a gente tem mais uma live com a Eleni Rangel, que vem falar para a gente sobre cuidado emocional na família pastoral. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Ah, Ó, assim, ó. tchau.